aqui, tá? Então, agora começou a gravação, vou voltar para o início, tá? Vou responder algumas questões que vocês colocaram lá no nosso fórum de dúvidas, porque pode servir para outras pessoas, tá? Uma das dúvidas era referente a colar imagens lá no espaço da Wiki. Eu vi que eu fiz os testes, tá, com os dois navegadores, com o Chrome e com o Mozilla, eu consegui usando o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu clicava com o botão esquerdo do mouse e clicava em colar, ele não colava, tá? Então foi isso que eu instruí vocês lá, para quem me perguntou. Caso, mesmo assim, alguém não esteja conseguindo inserir imagem, uma aluna relatou que o grupo colocou o link da imagem para que eu pudesse acessar. Não tem problema nenhum, tá? Desde que eu consiga acessar a imagem que vocês estão referenciando, não tem problema. Podem colar um link, tá? Lá no texto de vocês, colocar a descrição da imagem, né? Dizer, ó, a imagem tal, do artista tal, e o link, tá? Que eu vou entrar lá e eu vou encontrar a imagem de vocês. Não tem problema nenhum, tá? A outra questão que eu recebi essa semana foi referente ao conteúdo das nossas avaliações, da nossa avaliação presencial, tá? Eu sei que a gente tem uma unidade curricular bastante extensa, com bastante conteúdo. Está prevista a gente tem essa semana a unidade 3, começa a unidade 3, semana que vem a gente tem o fechamento da unidade 3, e aí a próxima semana, né, conforme lá o nosso roteiro de estudos, a nossa próxima semana, deixa eu só olhar aqui direitinho no calendário para falar para vocês. Então, dia 9 a gente tem o nosso último encontro, a nossa última videoconferência, tá? Semana que vem. E aí, do dia 12 até o dia, do dia 10, tá? Que é o sábado posterior à nossa última aula, até o dia 16, que é o dia da nossa prova presencial, da nossa avaliação presencial, a gente vai ter uma semana de revisão. Nessa semana eu vou disponibilizar para vocês um material que eu estou produzindo justamente para percorrer todo esse nosso percurso, né, histórico, e agora a gente está chegando na legislação também, para conseguir ajudar vocês a estudar, né, para essa prova. Mas já queria tranquilizá-los no sentido de que eu não vou fazer nenhum tipo de prova, como, por exemplo, a lei tal, o que diz a lei tal, número tal, do ano tal, tá? Não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber se vocês decoraram as leis ou se vocês decoraram os fatos históricos, tá? O que importa nessa nossa unidade é ter essa compreensão de como se deram as mudanças, né, da ideia de educação profissional. Para isso, a aula de hoje eu mudei todinha, tá? Eu tinha planejado de outra forma e eu resolvi, então, retomar esse nosso tópico 2, que é o mais extenso, tá? Então, retomar ele desde o início até chegar à contemporaneidade, que já é o início do nosso tópico 3, para a gente conseguir ver esse percurso de mudança, tá? E aí toda a apresentação, ela é bem, a partir de tópicos, bem resumida, tá? O máximo que eu consegui, né, diante da nossa quantidade de conteúdo, mas justamente para vocês terem esse panorama, tá? Então, eu tinha falado que a revisão estava prevista lá para a nossa última semana, mas já considerem que hoje a gente vai fazer uma retomada que já vai nos ajudar nisso, tá? Eu vi que vocês mandaram as questões e me preocupei em preparar um material que fosse adequado para isso. A apresentação já está lá no nosso Moodle, tá? Tá lá na unidade 3, tá? Que eu abri essa semana. Acho que eu acabei abrindo ela ontem ou hoje, tá? E eu já inseri essa apresentação da aula de hoje lá, tá bem? Então, antes de começar, se alguém tem alguma dúvida ainda que não tenha sido respondida no fórum e que eu não tenha abordado agora, por gentileza, podem fazer. Alguma questão? Antes de começar a apresentação, eu só queria mostrar para vocês que eu vou colocar lá no nosso espaço, tá? Esse documento
que é um documento base do Plano Nacional, meu Deus, gente, socorro, faltou o nome aqui, deixa eu voltar lá no início para falar para vocês direitinho, tá? O documento base em relação à educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, tá? Por que eu vou colocar um trecho e não vou colocar todo? Vocês podem acessar ele todo facilmente na internet, tá? Eu vou colocar o trecho justamente que faz esse panorama, tá? Dos antecedentes históricos até a última etapa, que é justamente o que a gente está abordando agora. Eu estou vendo que tem alguém querendo falar comigo aí. Pode falar. Boa noite, professora. É a Rose do Polo dos Jares. A aluna Carla tem uma pergunta. Boa noite, professora. Na verdade, tem várias perguntas. Pode fazer. A respeito da Wiki, a senhora colocou que tinha sido prorrogada até o dia 7 de março. Isso. Só que na hora de postar lá embaixo, naquela parte, poste aqui seu texto, está marcado como até dia 5 de março. Eu vou corrigir lá, tá? Deve ter sido um erro de digitação ali, tá? Não vou eu ajusto isso. Sim. E com relação ao Wiki ainda, por exemplo, nosso grupo se reuniu e a gente construiu um texto coletivo e só eu, no caso, que postei por enquanto. Tem algum problema ou é necessário que todo mundo do grupo dê a sua contribuição lá na Wiki? Tá. O ideal... o que eu estava falando para vocês, né, semana passada, a Wiki é esse lugar de construção coletivo, né? O ideal é que vocês vão interagindo por lá para eu poder ir indo acompanhando também o processo de construção do texto de vocês. Mas se vocês se reuniram, se vocês conseguiram, né, elaborar esse texto conjuntamente, não tem problema. É só que eu não consigo acompanhar tanto o processo, né? A gente sabe que a educação à distância tem as suas particularidades, né? E uma das coisas é justamente a gente, enquanto professor, a gente não tem muito acesso aos processos, às vezes, né, de vocês. Então, a Wiki foi justamente uma tentativa de eu conseguir entender um pouco como é que vocês trabalham em conjunto, como é que é a construção das ideias de vocês. É uma forma de eu também tentar conhecer um pouquinho melhor os processos, né, de vocês. Mas não tem problema, tá? A questão, tanto que lá no final, na parte de postar, onde tu me indicou que tá com a data, né, errada, eu tenho que ir lá fazer um ajuste, lá uma pessoa só vai postar, né, o texto completo com o nome de todos os integrantes. Reforço, tá? Uma pessoa posta, mas não esqueçam de colocar o nome de todos os integrantes do grupo. Então, assim, não vou descontar, né, pontos porque vocês fizeram em separado, mas tentem aproveitar o que essa ferramenta oferece, né, e também dar essa chance para a professora ver um pouquinho como é que vocês trabalham, tá? É isso. E com relação à prova, a senhora poderia repetir? Porque eu cheguei no finalzinho, eu não peguei essa questão da revisão, como que vai ser a prova, eu não peguei tudo, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Tá. Era isso, obrigada. Tá, de nada, as ordens, tá? Sobre a prova, então, que eu estava falando que o pessoal já tinha me perguntado lá se ia ter algum tipo de revisão, né, porque o nosso conteúdo é muito extenso. Eu falei que a gente tem previsto uma semana de revisão, que é justamente logo depois da nossa última videoconferência, que é a semana que vem. Então, essa é a nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro presencial. Depois a gente tem semana que vem, fecha a nossa unidade 3. E aí, a partir do dia 10, a minha proposta é colocar lá no nosso espaço do Moodle, tá? Um material de revisão, que eu estou preparando ainda, tá? Vão ser slides e eu vou estar comentando esses slides vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem, tá? É um material complementar, vocês assistem se quiserem, tá? Não, é um extra, só para ajudar vocês justamente nesse processo de estudo para a prova. E o que eu comentei é que eu não vou fazer tipo de questão como a lei tal, do ano tal, diz o quê? Não é isso, eu não quero saber se vocês decoraram todas as leis,
ou se vocês decoraram o nome de todas as... Imagina, a quantidade de nomes que a gente citou, a quantidade de leis que a gente vai falar agora, não é esse o ponto, tá? O ponto é entender as transformações que ocorreram na educação profissional desde a nossa colonização até hoje, né? E entender como que a gente chegou onde a gente chegou hoje, né? Entender que a concepção de educação profissional que a gente tem agora, ela não veio do nada, né? Ela é uma construção que veio mudando ao longo do tempo. Então, para ajudar nessa compreensão, hoje eu fiz essa apresentação, tá? Em que, gente, desculpem, tá? De vez em quando vai dar uma falhadinha na voz e de vez em quando eu cortar o som, é porque eu comecei a tossir, tá? É só pra... Eu sei que tá meio ruim, talvez, de me entender, mas eu tô me esforçando aqui, tá? Vou tentar falar mais devagar. Então, a ideia é a gente conseguir hoje... Tem uma dúvida quanto ao... Não, é com ela, é contigo mesmo. É comigo? Não fala aí, pode falar de mim. Se você quer falar. Não, antes de falar. Boa noite, professora. Boa noite. Nós estamos falando de teoria e prática, né? Eu tô ouvindo muito mal. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone ou um pouquinho mais alto, por gentileza. Tá, é o seguinte, o Google fala muito de teoria e prática, né? Ajuda bastante a prática. No tutorial do Wiki, jamais foi mencionado como colar a imagem. Eu quebrei a cabeça. Sim. Segundo ponto, eu gostaria que a senhora mostrasse o passo a passo e não ficasse só na teoria em relação exatamente no mundo como eu chegar no motivo de eu Tá, posso mostrar para e aí vocês. eu acho que a pesquisa seja um bom valor. Obrigado. Desculpa, gente. Semana passada, quando eu mostrei para vocês na nossa aula como colar lá, eu mostrei para vocês a primeira vez eu não consegui colar, eu não me lembro se a segunda vez eu consegui. Mas não tem problema, eu posso mostrar aqui. Só a questão é que eu acho que eu tenho que entrar como aluna. Só um momentinho, tá? Que eu já... Deixa eu colocar aqui como estudante. E deixa eu pegar aqui um material com imagem. Ok. Já vou mostrar a tela para vocês, tá? E aí a gente já faz aqui. Tá. Então aqui, gente, tá na nossa unidade 2. Vou entrar lá no nosso Wiki exemplo. Como eu falei para vocês, da outra vez que eu utilizei, eu consegui só... Esse aqui foi outro teste que eu fiz, ó. E até coloquei aqui, teste copiar e colar, tá? Vamos ver se vai rolar. Da outra vez que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz da outra vez que não deu certo. Eu fiz assim, ó. Cliquei aqui com o botão direito do mouse e coloquei copiar imagem, tá? Quando eu cheguei aqui e cliquei com o botão direito e coloquei colar, eu não consegui, ó, deu essa mensagem. Mesma coisa que tá acontecendo aqui agora, tá? Não deu. Aí, o que eu fiz? Vim aqui, selecionei a imagem, tá? Copiar. E quando eu vim aqui, em vez de clicar com o botão direito, eu cliquei Ctrl V ao mesmo tempo. Ó, a imagem está inserida aqui. Clicar o botão Ctrl e o botão V ao mesmo tempo. Eu tô aqui no espaço virtual como estudante, viu? Eu não estou como professora. Eu consigo fazer isso que eu expliquei para vocês lá, para quem me perguntou, tá? Eu consigo fazer, eu não sei o que está acontecendo quando vocês acessam, né? Eu não sei se é o navegador, eu não sei se é algum problema, ou talvez até da onde vocês estão copiando a imagem, não sei. Mas, como eu falei também no início da aula, se tiver um problema, não consegui colar, não deu de jeito nenhum, não consegui com Ctrl+C, Ctrl+V, não consegui de nenhum jeito, não consegui clicando ali em inserir imagem, porque tem aquela opção também, coloquem o link da imagem, tá? A gente clica na imagem, ó,
com o botão direito de novo, e aí tem, ó, copiar endereço da imagem. Opa, eu tô falando para vocês, tô achando que tô mostrando e não tô, tá? Peraí. Aqui, ó. Tá? Aqui tá a minha imagem. Cliquei com o botão direito. Tem copiar o endereço da imagem, tá? Se eu clicar aqui, ele vai copiar o link da imagem. E aí eu posso, de novo, colar, ó. Ctrl V, tá ali o link da imagem. Se eu copiar esse endereço ou se eu copiar ele lá na barra, ele vai abrir essa imagem para mim, tá? E aí não é um problema, porque eu posso acessar igual, ó. Tá bem? Eu achei que eu já tinha feito isso no nosso último encontro. Desculpem se eu não fiz, tá? Eu achei que já tinha feito. Então, vocês têm essas duas opções, tá? Se não tiver jeito de colar a imagem lá, podem colar o link. Não é problema nenhum, não vai ter nenhum tipo de desconto no trabalho por causa disso, tá? Como eu disse para vocês, aqui eu consigo, eu não sei o que está acontecendo quando vocês acessam. Pode falar. Pode falar. Alguém falou comigo? Não? Então tá, vamos lá. Gente, eu já falei disso para vocês semana passada, mas eu vou retomar a importância desse trecho aqui do nosso livro didático, tá? Esse aqui é o item 2.5 do nosso capítulo 2, tá? Em que tem uma linha do tempo da educação profissional no período republicano. Por que essa parte é importante? Porque justamente vai fazer o resumo de cada uma das leis, tem ali o ano que a lei foi publicada, o que ela estava colocando de maneira bem resumida, tá? Não tem a lei completa. Todas essas leis vocês encontram online, tá? E estão na nossa bibliografia também com endereço, que é só colar lá no Google que vocês conseguem acessar se tiverem curiosidade de conhecer uma por uma. Como eu disse, eu não estou mostrando isso porque eu vou colocar desse jeito assim na prova, não é isso. Mas eu acho que é muito importante a gente conhecer justamente para entender, né, a mudança das concepções que a gente tem, tanto de trabalho quanto de ensino profissional. E para a gente entender também o quanto a mudança da legislação, ela está totalmente ligada ao contexto social de cada época, né? Eu acho que isso é bem importante da gente ter em mente. Bom, então vou entrar aqui na nossa aula de hoje, tá? Que foi o que eu propus fazer um percurso um pouco mais resumido, tá? Dessa nossa trajetória da educação profissional no Brasil, a partir de marcos históricos e estruturas que nos trouxeram ao entendimento atual de educação profissional, né? Então, a partir de leis, a partir de questões sociais, a partir de instituições que foram criadas, a gente entender como é que a gente passou de uma colônia, né, até uma república, uma democracia, e o que aconteceu nesse caminho com as ideias de trabalho e de educação profissional que a gente tem. Então, retomando aquela questão lá do período, eu vou voltar lá no período colonial e vou chegar até hoje, tá? E vai dar tudo certo. Então, no período colonial, lembrando, né, o que a gente já viu na semana anterior, a gente tem um contexto social de extrativismo, primeiro, né? Então, a exploração e a exportação das riquezas naturais da colônia, né? No caso, o Brasil. A gente tem a monocultura, primeiro da cana, depois do café e depois outras, né? Mas principalmente essas duas. E junto com a monocultura da cana, a gente tem também a questão de uma sociedade patriarcal, conforme apontado lá pelo Gilberto Freire, né? Baseada nessa figura central do proprietário de terras. O nosso contexto social, eu vou colocar aqui os slides para vocês poderem entender um pouco melhor o que eu estou falando também. Então, no nosso contexto social, a gente também tem a utilização ou exploração, né, do trabalho escravo,
que é uma das origens da desvalorização do trabalho, especialmente manual e braçal, né, na nossa cultura. A gente tem a proibição das atividades industriais, né, no alvará de 1785, esse alvará dura até 1808, se eu não me engano, em que começa a se ter um mínimo crescimento da nossa indústria têxtil, né, começam a se ter algumas fábricas e um pouco mais de desenvolvimento. Então, Portugal emite esse alvará dizendo que não pode ter indústria no Brasil. O que pode ser produzido são, na verdade, aqueles tecidos mais simples de algodão que servem ou para fazer roupa dos escravos ou para fazer saco de transporte de alimentos, tá? Não pode ter nenhum tipo de indústria mais refinada. Na verdade, não deveria ter nenhum tipo de indústria mesmo. Esse é o único que eles fazem vista grossa, pela necessidade, né, que se tem desse material. Então, se no período colonial a gente tem esse contexto social, qual é a ideia de educação profissional que a gente tem nesse período, né? Óbvio que educação profissional não existe nos termos que a gente entende hoje, né? Não tinha escolas, não tinha centro de formação, as corporações de ofícios, né, as guildas, não existiam, tá? Então, os fazeres eram ensinados aos escravos, esse ensinado está entre aspas, né, porque não era exatamente a ideia de ensino que a gente tem hoje, ainda bem, né? Então, era ensinado através das ordens ou da observação, um aprendia olhando o outro fazer, e muito em função também, o aprendizado se dava em função dos castigos físicos, né? Errou, vai apanhar para aprender a fazer certo. Óbvio que essa não é uma metodologia que seja de nenhuma maneira aceitável, né? Mas ela deixa resquícios até hoje. Por exemplo, o medo, vocês já notaram como a gente tem medo de perguntar ou de não saber, né? Principalmente quando a gente é professor, né? Se alguém pergunta alguma coisa pra gente, é muito difícil dizer, não sei. Da onde vem isso, né? Por que errar é uma coisa tão pesada, tão inaceitável, né? A gente vem de uma cultura em que o erro, numa cultura, né, educacional, em que o erro era punido com um castigo físico, né? É normal que a gente tenha medo de errar. E a gente nem lembra mais de onde vem, né? E desse modo, então, a educação profissional, ela se dava de uma maneira informal, ou seja, né, quem sabia alguma coisa transmitia o trabalho como podia e como sabia para o outro, né? Não tinha uma instituição mediadora dessa transmissão do saber, ou seja, a educação profissional, como a gente entende que ela seja hoje, ela não existia, tá? Ela existia de uma maneira muito informal e muito empírica, muito pouco organizada e nada institucionalizada. A gente também tem que lembrar que nesse período colonial, né, em relação à educação profissional, as técnicas como tecer, esculpir ou produzir peças de metal ainda não eram praticadas pelos escravos, né? A gente já tinha alguns artesãos que podiam atuar nas cidades, geralmente muitos deles vieram de Portugal e alguns já começaram a oferecer, a ensinar, né, outros os seus fazeres. Mas isso ainda era muito pouco desenvolvido, tá? E, principalmente, os escravos não tinham acesso a esse tipo de ensinamento. Os jesuítas, né, que a gente tocou também já nesse assunto, eles ofereciam um ensino de ofícios manuais, mas não é porque eles acreditassem que a educação era importante, é porque eles precisavam fazer coisas mesmo, né? Eles precisavam erguer capelas, eles precisavam de instrumentos de uso, né? Como facas, como anzóis, eles precisavam construir, né? Mesmo as missões, né, que a gente teve no Rio Grande do Sul, eles precisavam que, para erguer tudo aquilo, geralmente tinham 2 padres jesuítas por missões, né, que nem eu falei para vocês outra vez. Então, para erguer tudo aquilo, precisava de pessoas que soubessem fazer. Então, para isso a gente ensina, né, no caso, eram os índios, né, que moravam na região, então a gente ensina a fazer porque a gente precisa que seja feito. Não era exatamente por uma questão de missão educadora, tá? Bom, acho que eu repeti aqui Depois eu vou arrumar lá o nosso slide, porque eu repeti um slide, tá?
E aí, como a gente comentou na semana passada, e eu tenho sido bastante enfática nesse ponto, né, a gente estima que nas nossas terras, né, no Brasil, a gente tenha conhecido a maior experiência de escravidão da história da humanidade. Considera-se que lá em 1539, entre 39 e 42, chegaram os primeiros negros africanos escravizados trazidos pelos portugueses nos portos do Nordeste, tá? Em função da plantação de cana, né? Então, possivelmente em Pernambuco. Então, de 39 e 42 até 1539 e 42 seria esse primeiro desembarque, até 1888, com a promulgação da Lei Áurea, né? A gente teve esse período gigantesco, né, de escravidão. A gente tem 130 anos esse ano, né, da promulgação da Lei Áurea. Só que essa lei, ao mesmo tempo em que ela promoveu o fim desse tipo de trabalho desumanizador, em tantos aspectos, né, a gente pode pensar que tanto no modo de ensinar esse trabalho, quanto no modo de executar, quanto nas condições desse trabalho, nas condições de vida desse trabalhador escravizado, né, enfim, é desumanizador em muitos sentidos. Ao mesmo tempo em que liberta desse trabalho desumanizador, não previu e não promoveu nenhum tipo de compensação, no sentido de pensar o modo de inserção social ou no mercado de trabalho desses negros recém-libertos. Então, eles tinham que trabalhar, eles não tinham acesso aos estudos e agora eles estavam livres. Mas, e aí? Como é que se insere essa mão de obra extremamente explorada e pouco qualificada no mercado de trabalho? Não insere, né? A gente sabe que as consequências desse período, né, elas ressoam fortemente até o presente. E a gente pode pensar, por exemplo, nas desigualdades de acesso à educação, né? Por que a gente tem uma lei de cotas de acesso ao ensino superior, por exemplo? Tanto de negros, pardos, indígenas e também de oriundos de escolas públicas. É uma compensação histórica, né? Justamente por a gente não ter, há 130 anos atrás, né, esses negros que foram libertos, eles não tiveram, eles não saem, a gente não pode pensar que eles estavam na mesma condição social só porque eles passaram a liberdade, que eles estavam na mesma condição social do que os brancos e os outros, e as outras pessoas, os portugueses, enfim, as outras pessoas que constituíam, né, a nossa sociedade. Bom, a gente tem outro fator ainda importante aqui nesse período colonial, que é a descoberta do ouro, né? Com a descoberta do ouro, no final do século XVII, muitos engenhos começam a encerrar as atividades e começam a nascer vilas do dia para a noite, como, por exemplo, a Vila de Mariana, que é uma cidade que ficou recentemente famosa justamente por uma tragédia de mineração, né? Vila Rica, enfim, a gente tem várias cidades que são desse período, né, desse ciclo do ouro. E como começou a se explorar esse material, também começaram a se criar profissões ligadas, tanto à lavra quanto à fundição, né, do ouro. Vieram ourives de Portugal e a gente também teve essa preocupação, Dom Pedro tinha essa preocupação de que ensinassem, né, artesãos locais a trabalhar também com esse material. Eu sei que eu estou falando bastante, tá? Mas para a gente conseguir apanhar esse todo, tá? Então, ainda sobre a descoberta do ouro. Por outro lado, a gente teve um êxodo enorme, né, para o interior daqueles que exerciam as chamadas profissões mecânicas, né? Então, muita gente que fazia outras coisas, né, que sabia trabalhar com maquinário, que sabia construir peças, enfim, essas pessoas, não só isso, né, mas essas pessoas migraram para essas vilas, né, que estavam se formando em função da mineração. E aí, para deter esse movimento, né, esse esvaziamento de alguns locais e a superlotação de outros, foram baixadas algumas cartas régias, né, em 1713 e 6, que proibiam a ida de homens de ofício para as minas, né? Então, quem trabalhava já em alguma atividade na cidade não era para sair de lá, não era para ir para as minas, era para ficar onde estava, porque era necessária essa mão de obra.
Pronto. De vez em quando eu tenho que dar uma paradinha. Então, resumindo, tá? Isso tá lá no nosso material do livro também. A transmissão dos conhecimentos sobre... Oi. Eu cortei... Tá, voltou o som aí, né? Tá tudo bem. Estão me ouvindo? Tá. Então, resumindo, a transmissão dos conhecimentos sobre trabalho e técnica nesse espaço escravocrata da Casa Grande Senzala, em larga escala, se deu de forma assistemática, né, como eu falei para vocês, muito empírica, e no âmbito privado das fazendas, né? Então, disso também decorre que, possivelmente, em cada lugar se fazia a mesma coisa, com algumas variações, né? E com alguma eficiência maior ou menor, porque era muito um sistema interno, né? Muito fechado, fechado no sentido de que não vinha alguém de fora dizer como fazer as coisas, né? Era dentro daquele fazer que ia se criando aquele modo e aquilo ia se transmitindo desse modo pouco estruturado que a gente já viu. O cultivo das plantations, né, monopolizou as atividades industriais. As plantations, como a gente falou, né, aquele tipo de plantação de monocultura que utiliza de mão de obra de trabalho escravo, centralizadora, né, naquela figura do proprietário de terras, né? Então, a gente teve esse tipo de cultivo em que a gente tinha uma proibição das atividades industriais. Então, as técnicas de produção nas plantações, elas se mantiveram muito estagnadas em função desse tipo de cultura, tá? A proibição da indústria, ela também impediu a diversidade dos ofícios, a permanência dos trabalhadores nas outras profissões mecânicas e ainda o desenvolvimento do que podemos compreender como uma cultura das técnicas, né? Então, como a gente não tinha a possibilidade da implantação da indústria, a gente não teve desenvolvimento de mão de obra para a indústria, né? Óbvio. E o trabalho nesse contexto, né, como está lá no nosso livro, ele não leva a dignidade e ele não é um princípio formativo, né? Ele não é visto como uma parte importante da constituição da humanidade do humano. Lembrando daquilo que a gente já falou também, né? Se o trabalho é desenvolvido por pessoas escravizadas, ou seja, que não são vistas nem na sua humanidade, como é que o trabalho vai ser uma coisa relevante? Né? Vai ser uma coisa importante para a formação do sujeito humano. Se quem está trabalhando, principalmente no trabalho mais pesado, é justamente assujeitado, né? Não é visto como um ser completo. Quando a gente tem a mudança da família real para o Brasil, a gente tem um outro contexto, né? Em 1808, Portugal foi invadido por Napoleão e não tinha condições militares de enfrentar, fez alguns acordos com a Inglaterra, depois a Inglaterra mesmo que, né, resolveu esse problema, e com isso a família real portuguesa e o príncipe regente, o Dom João VI, vem, né, para o Brasil, que é a colônia mais importante naquele momento. Então, o que acontece quando a família real vem para o Brasil? A gente já comentou isso aqui também, eu vou passar rapidinho, tá? A gente tem a abertura dos portos para outras nações, e aí eu comentei com vocês, né, que os produtos da Inglaterra vêm mais baratos do que os produtos de Portugal, e a Inglaterra, como a gente sabe, passou pela Revolução, né, foi o berço, a gente pode falar, da Revolução Industrial, então a gente tem uma série de produtos industrializados que, nesse momento, a Inglaterra produz de maneira mais barata também, então a gente tem uma invasão mesmo desses produtos ingleses no Brasil. A gente tem a fundação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, ministérios, tribunais, escolas de medicina e direito, a nossa Academia Real de Belas Artes, depois Academia Imperial, né, a Biblioteca Real, que até hoje existe no Rio de Janeiro, o Gabinete Real de Leitura Português, que é um lugar lindíssimo, vale a pena, podem entrar no site, é bem legal. E a gente tem também a Biblioteca Nacional, que existe muito em função da vontade, né, acho que foi agora eu não me lembro direito, se foi o Dom João VI que trouxe os livros prometendo devolver, ou se foi o Dom Pedro, e nunca devolveu. Então a gente tem algumas, por exemplo, a gente tem as gravuras originais do Debré, muitas delas na nossa Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Bom, um fator muito importante também é o fim da proibição das indústrias no Brasil, né? Em 1808 acaba, né, a vigência daquele alvará que a gente viu, então a gente tem
uma mudança de paradigma, né? Bom, se a gente pode ter indústria, agora a gente também tem que pensar como qualificar, né, os trabalhadores para essa indústria. A gente tem uma explosão demográfica, né, decorrente da vinda de milhares de portugueses, que a gente já comentou também. Dentre eles vem muitos artesãos, e a gente tem um impacto nas atividades econômicas, né? Como a gente tem muito mais gente, a gente tem muito mais demanda de produção, inclusive de comida, a gente tem demanda de que o transporte seja melhor, que as estradas tenham condições um pouco melhores. E nos termos da educação profissional, a gente tem algumas mudanças bem significativas também, né? Se a gente tem uma mudança social grande, a gente também tem uma mudança grande na educação. A gente tem a criação do Colégio das Fábricas, a criação da Companhia de Artífices pelo Exército e a criação da Academia Imperial de Belas Artes, que foi o ponto que a gente falou um pouquinho mais, né? O Colégio das Fábricas, ele era mais do que uma escola de aprendizes artífices, né? Ele era um lugar de abrigo aos artesãos vindos de Portugal. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a corte veio, se veio a necessidade, né, de várias outras coisas, inclusive a indústria de armamentos, os ofícios ligados à indústria de armamentos, a ourivesaria, como eu falei para vocês, né? E aí vieram profissionais de Portugal para ensinar aqui, né? Para passar o conhecimento aqui no Brasil. Então, a gente tem agora, como eu falei para vocês, a gente vai tentar fazer um panorama, tá? Então, a gente vai passar rapidinho aqui em alguns pontos. No Brasil Império, né, a gente tem, Dom João VI retorna para Portugal em 1821, né, é rapidinho a passagem dele por aqui, e deixa o seu filho, né, o Dom Pedro I, que depois, no ano seguinte, então ele vai embora em 1821, e em 22 Dom Pedro proclama a independência. Então, a gente tem a criação de novas instituições e projetos de lei que envolvem a educação profissional e técnica, né, como a Academia Imperial de Belas Artes. Tá? Eu vou retomar aqui um pouquinho, mas vai ser rapidinho, tá? Então, a Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, né, ela é inaugurada no Rio de Janeiro em 1826, e é ela que traz o ensino artístico no Brasil em molde semelhante aos das academias de arte europeias. Até então, o ensino, né, a formação de um artista, ela, tanto quanto as outras profissões, ela não era sistematizada, ela não era organizada. Quando isso acontece com a criação da AIBA, muito em função, né, dos artistas da missão francesa, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, elas procuram garantir uma formação científica e humanística, e além do treinamento no ofício, né, com as aulas de desenho de observação e cópias de moldes. A gente tem a primeira geração de professores, a maioria integrantes, né, da missão francesa, como Debré, que a gente viu, aos poucos foi sendo substituída por professores brasileiros, como Victor Meirelles, Pedro Américo Araújo Porto Alegre, que foi muito importante defensor do ensino de artífices, né, na academia. Então, a academia a academia se dedicou à formação de artífices e artistas. Na verdade, os artífices acabavam passando praticamente pelos mesmos professores, né? E pela primeira vez, assim, essa formação para os artífices foi oferecida à noite. Quando isso aconteceu, como eu comentei com você semana passada, na verdade era uma tentativa de dizer que esse ensino de artífices ele era menos importante. Mas, no final das contas, acabou favorecendo com que as pessoas que trabalhavam, né, conseguissem comparecer às aulas também. Então, no final das contas, foi uma coisa que era para ser uma tática de esvaziamento, acabou funcionando ao contrário, né? Foi uma tática que acabou fazendo com que as pessoas procurassem mais ainda o ensino da academia. E aí, vamos entrar rapidinho aqui no bacharelismo. Só um momentinho. Pronto. Então, o bacharelismo, né?
tinha aquela questão, não se sentir europeu na Europa e não se sentir brasileiro no Brasil. Isso acontecia não só com os intelectuais brasileiros que iam estudar fora, né, que iam estudar na Europa, o que era muito comum, mas também com aqueles que se formavam aqui no Brasil, em Olinda, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Porque, do mesmo modo, eles se sentiam vinculados ao pensamento europeu, né? Embora a gente tenha começado já a ter as universidades, não com esse nome, né? A gente tinha o ensino superior no Brasil, ele ainda era totalmente moldado, assim como a Academia Imperial de Belas Artes, né? As outras academias também eram inteiramente moldadas a partir do viés europeu. Então, o que acontecia com isso? Assim como acontecia nas artes, que eu falei para vocês, que o Debré era um neoclássico, né? Então, era um artista que buscava as medidas, né, lá do clássico para representar a realidade. Então, era uma realidade idealizada. O que aconteceu com o Debré quando começou a fazer as aquarelas e os desenhos de observação dele aqui diretamente na rua, né, observando as pessoas aqui no Brasil? Ele ficou num impasse, porque parecia a ele que era importante documentar, né, ou seja, dar conta da realidade como ela se parecia, porque ele estava vendo uma coisa que ele sabia que ele não ia ver em outro lugar daquele modo, né? Por exemplo, os próprios desenhos que ele fazia dos negros escravizados, né? Isso já não era comum na Europa e ele tinha essa preocupação de que aquilo tinha uma importância histórica, né? Mas, ao mesmo tempo, a formação artística dele dizia que ele deveria representar as coisas a partir do modelo, e o modelo era o modelo clássico, né? Então, a gente vai ver, se a gente observar com mais calma as obras do Debré, a gente vê que, às vezes, elas são um pouco mais idealizadas, às vezes elas são um pouco menos, porque tem, assim, impasse em como lidar, como é que faz para transpor essa ideia que funciona para a arte na Europa para um outro lugar. Porque, funcionava lá, naquele contexto, né, da academia na Europa, mas ele não está lá, ele está em outro lugar. A mesma coisa acontecia com quem se formava em outras áreas, tá? Iam estudar direito, por exemplo, a partir, né, do modelo e das leis europeias. E aí, quando chegava no Brasil, a gente não tinha nem a estrutura de leis que se tinha lá, né? A gente estava começando a legislar. Então, era todo um choque, né, entre essa visão europeia e o que estava dado de fato no país, né? Não existia uma solução, não existia uma aplicação direta. Assim, não era só uma questão de transpor, né, de lá para cá. Isso não resolvia o problema, né, dos intelectuais e nem da sociedade brasileira. Então, para encerrar aqui, que eu acabei falando demais, né, o bacharelismo, então, era essa cultura de que uma das formas, eu falei isso para vocês também semana passada, uma das formas de compensar, por exemplo, ou de se inserir socialmente, quando não se tinha títulos, né, e outras, não se tinha títulos, ou se não era parte de uma aristocracia do campo, né, enfim, era justamente estudar. Claro que o acesso, como eu falei para vocês, o acesso e aí a gente fala dos mulatos, a gente não fala nem dos negros, né, porque os negros não tinham acesso nem à educação básica, que dirá conseguir, né, chegar no nível superior. E por uma questão, e eu estou falando de acesso, não de capacidade, obviamente, né? Então, era uma forma, né, de conseguir ascender socialmente o bacharelado, né, o estudo. E essa cultura influenciou profundamente tanto os modelos educacionais quanto o valor atribuído aos estudos superiores, né? Então, ter um bacharelado era muito mais importante do que importante socialmente, né, valorizado socialmente, do que ter uma formação de cunho mais técnico, manual ou prática. E isso se reflete até hoje, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem um ato adicional de 1834, tá? Que é um ato que vai promover a descentralização do poder. Então, em vez de ser tudo
concentrado, né, no governo federal, a gente tem uma descentralização. Então, a gente começa a ter um pouco da atribuição de outros entes, né, no nosso estado. Porém, isso dificulta a adoção de uma política educacional nacional, porque aí a gente já tem a determinação de que o governo, né, no caso o governo federal, seria responsável apenas pelo ensino de nível superior. E, na verdade, isso é um pouco semelhante à distribuição estrutural que a gente tem hoje, né? O governo federal responsável pelo ensino superior, o estadual pelo médio e o município pelo fundamental. A gente sabe que, na prática, acaba isso tudo às vezes, se sobrepondo, né? Tanto que existem universidades estaduais, existem escolas municipais de ensino médio, enfim, né? A gente sabe que tem coisas que fogem dessa norma, mas é interessante perceber que lá em 1834 a gente tem já um ato constitucional de adição à Constituição que já coloca as coisas muito próximas desses termos que a gente tem hoje. Não durmam! Eu sei que eu estou falando um montão, eu estou com essa voz baixinha e estou falando de um monte de lei, mas a gente está tentando chegar nos dias de hoje, tá? A gente tem outros projetos de educação profissional. A gente tem a Escola Indústria da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, tá? Que é a primeira que vai ofertar ensino primário noturno aos adultos, tá? Então, algo que a gente pode pensar, óbvio que não nos mesmos termos, né, mas um pouco próximo do que a gente entende hoje por EJA, tá? Isso lá em 1871, já se viu que tinha essa necessidade de ofertar ensino primário e noturno, né, ou seja, para quem trabalha, né, para os adultos, e mesmo com as dificuldades de implementação, né, ela conseguiu formar 5.237 alunos, então foi uma instituição muito importante. A gente teve as escolas oficinas Imperador do Quinta da Boa Vista e de Santa Cruz, que eram escolas oficinas criadas pelo Dom Pedro II, pensando em profissionalizar os filhos dos ex-escravos. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Como a Lei Áurea não tinha previsto nenhum tipo de nada nesse sentido, né? A gente vai ter alguns outros projetos posteriores que vão tentar preencher essa lacuna, né? Como as escolas oficinas do Imperador, tá? A gente tem, oriunda da Academia Real Militar, a gente vai ter a Escola Politécnica, lá em 1874, que começa a formar engenheiros civis e outras especialidades. E a gente tem o Liceu de Artes e Ofícios, tá? Que no Rio de Janeiro, ele existiu em vários lugares, inclusive aqui em Florianópolis a gente teve também, teve em Porto Alegre, não, Porto Alegre eu não lembro, mas Florianópolis eu sei que teve, tá? O Liceu do Rio de Janeiro surgiu em 1858 e partilhava de muitos dos professores da AIBA. Inclusive, foi o Liceu que acabou substituindo a formação de artífices noturna, aquela que eu falei para vocês que surgiu na AIBA, tinha no Liceu de Artes e Ofícios também e acabou sendo quem substituiu depois quando a AIBA fechou. E em 1881 foram introduzidas as aulas para mulheres, obviamente separadas dos homens, né? Mas ainda a gente teve esse primeiro acesso das mulheres à formação profissional. Isso é muito legal da gente perceber também. Em São Paulo, em 1873, a gente teve essa primeira chamada, né, Sociedade Propagadora da Instrução Popular. Olha que nome, né? Mas era destinada às classes trabalhadoras, tanto do campo quanto da cidade, e buscava formar gratuitamente, tanto para as artes e ofícios, no campo e na cidade, em diversas áreas técnicas. Então, os liceus, eles foram muito importantes, foram a nossa primeira, a coisa mais próxima que a gente teve, né, do que a gente entende hoje por escola técnica, tá? Os liceus são, digamos assim, o protótipo disso que viria a surgir depois. E aí a gente já vai começar a entrar um pouco na parte da legislação, e eu vou falar para vocês desse decreto aqui, que está lá no nosso resumo e que tem na nossa bibliografia, e que eu acho que eu falei na primeira aula que a gente teve, que é o decreto 7.566 de 1909, tá? Que é o do Nilo Peçanha, que é o que cria nas capitais dos estados. Então, na capital de cada estado, né, deveria ter uma escola de aprendizes e artífices para o ensino profissional,
primário e gratuito, tá? Então, por isso que essa lei é tão importante, por isso que eu estou falando dela desde lá do primeiro dia, né? Quando surge, em termos de garantia legal, né, a oferta de ensino profissional no Brasil. Já existia, né, o ensino profissional, como eu acabei de falar para vocês, umas quantas instituições, mas na lei, né, criando uma em cada estado, então distribuindo isso por todo o país e responsabilizando, e ao mesmo tempo em que distribuía pelo país, tendo essa responsabilidade do governo federal sobre elas, isso é em 1909. E aí a gente pode pensar que isso é bem recente, né? Isso não faz tanto tempo assim. A gente tem pouco mais de 100 anos dessa orientação. E aí eu vou ler um pedacinho para vocês, eu vou colocar aqui, tá? Para vocês, ele tá na grafia, eu copiei aqui na grafia original, tá? Então tem umas coisas estranhas do português lá de 1909. Mas não é erro não, tá, gente? Era assim mesmo. Então, considerando que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes na luta pela existência. Então, para que isso se torne necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna, eu falei disso para vocês já, com indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime, né? E aí é por causa dessa lei, tá, que a gente também vê ainda essa ideia de que o ensino técnico e o ensino profissional, eles são para pessoas menos favorecidas, tá? Isso é uma lei de 1909. A gente tem que entender ela no contexto dela, né? É uma preocupação totalmente compreensível, né? De que a gente está tendo um êxodo do campo para a cidade e que essas pessoas precisam ter alguma ocupação, né? Alguma ocupação laboral e produtiva, enfim. E justamente ainda, né, essas pessoas estão vindo do campo e essas pessoas podem ser ex-escravos, podem ser trabalhadores que já eram assalariados, enfim. Mas a questão é, elas não vão poder fazer a mesma coisa na cidade. Então, a gente precisa, né, que essas pessoas se qualifiquem de alguma maneira. Deixa eu só voltar aqui. Bom, aqui só comentar rapidinho, tá? Então, aquilo que eu falei, em cada uma das capitais se cria, daí se manterá. Olha só que engraçado, na época era pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, né? Não existia um Ministério da Educação. Então, era o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio que era responsável pelas escolas de aprendizes e artífices, tá? Aqui continua, tá? Explicando um pouquinho sobre o que é. Acessem a lei, é legal de ler toda ela e entender, né, essa nossa primeira, esse ponto, né, que é bem importante. E só uma coisa, tá? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. A gente ficou falando artífice, né? Então, assim, operário era todo trabalhador que operava ferramenta, né? Ou uma máquina ou um equipamento. E artífice, na época, era o sinônimo mais próximo, tá? Então, quando a gente fala artífice, a gente está falando, na história da educação profissional, a gente está falando de uma coisa muito próxima do entendimento que a gente tem hoje de operário, tá? Então, é alguém que sabe manipular algum tipo de ferramenta, ou algum tipo de máquina, ou algum tipo de equipamento em função de um determinado fazer, tá? Então, formar um operário é o que correspondia na época a formar um artífice, tá? Um trabalhador que pode desenvolver um ofício autonomamente, tá? É formar um profissional, não é formar a gente tem aquela ideia do apertador de parafuso, né? Não é isso, tá? É formar alguém com uma profissão completa. Essas escolas de artífices eram isso que elas buscavam formar, tá? Um contramestre, que isso está lá na lei também, né, que era para formar artífices e contramestres. O contramestre era um artífice, né, então era alguém que sabia fazer uma determinada coisa, mas também tinha habilidade de coordenar outros com um conjunto de artífices, um conjunto de operários. Então, ele era capaz de gerenciar uma oficina, né, com vários trabalhadores. Só para a gente entender, tá? Eu fico falando aqui artífice, para entender, é o operário. Tá? E o contramestre seria algo
como, não sei se não chega a ser como um gerente, porque um gerente a gente ainda tem um entendimento de... eu tô tentando ajeitar a blusa pro lado errado, né? Tudo bem. Um gerente, a gente ainda tem um entendimento de que alguém que não necessariamente precisa saber o fazer, né? O contramestre não, ele é alguém que sabe aquele fazer, né? E ele tá lá gerenciando, mas não é nos mesmos termos que a gente pensa hoje, tá? Então, a criação das escolas de aprendizes e artífices, né, ou as EEA, em 1909, já no nosso período republicano, né, deve ser considerado o marco inicial de uma educação profissional articulada e em âmbito federal, tá? A diferença, né, da escola de aprendizes e artífices para as propostas de educação profissional até então era a busca por uma relação de ensino-trabalho mais racionalizada, menos empírica. Tá? Então, a gente começa a ter uma estrutura, né, de ensino que pensa a teoria e a prática. Isso já está lá na Academia Imperial de Belas Artes também, já está nas academias de nível superior. Mas para o ensino técnico, tá, o grande diferencial das escolas de aprendizes e artífices é justamente criar essa estrutura um pouco mais... É mais organizada mesmo e mais racionalizada, né? Pensando as etapas de produção, pensando as etapas de formação necessárias para se formar um artífice, um operário, né, competente. A maioria dessas escolas oferecia cursos como carpintaria, marcenaria, sapataria, tipografia, alfaiataria, mecânica de máquinas, tá? Só para vocês saberem um pouco dos tipos de cursos que estavam sendo ofertados. E a gente pensar, então, de novo, né, reforçar esse ponto. Eram ofícios completos, ou seja, eram profissões, né? Então, não meros apertadores de parafuso. Aquela crítica que a gente tem lá do Chaplin, né, no Tempos Modernos, é uma visão de um trabalhador, né, dentro daquela linha de montagem, mas também de um profissional formado muito pela própria indústria para suas necessidades imediatas, né? Não é a gente não pode entender, quer dizer, a gente pode entender, mas, né, não é o caso de pensar que aquela é uma crítica à educação profissional, tá? É uma crítica a um determinado modo de trabalho alienante, né? Claro que a gente pode usar aquele filme também para pensar, né, as nossas práticas dentro da educação, mas não é uma crítica direta e não é a questão de que quem formava aquele tipo de profissional, né, o apertador de parafuso, que tanto faz a mesma coisa sempre, que sai repetindo isso rua fora, né, esse era um profissional muito formado pela própria indústria, pelas suas necessidades, não uma formação que pensa a educação e o ser como um todo, né, que é o que a gente tenta, né, através da educação profissional. A gente não está formando só um profissional, a gente está formando um ser humano, né, crítico e atuante, e como as discussões que a gente teve lá no texto do Barato, né, que não é só uma mão de obra, mas também é uma cabeça de obra, tem uma consciência e uma afetividade em relação àquilo que ele está produzindo. Bom, eu dei um salto aqui gigante, tá? Porque, então, a gente teve lá no período colonial uma ideia de educação profissional totalmente diferente do que a gente tem. A gente não tinha, né, uma ideia de formação como a gente tem hoje, a gente tinha muito mais uma transmissão super empírica e pouco organizada das formas de trabalho. A gente passa por mudanças a partir da vinda da família real para o Brasil, então a gente começa a ter indústrias, então uma demanda, né, de formação de profissional, a gente tem o fim do nosso período escravagista, então a gente também tem uma demanda de qualificação de mão de obra para outros trabalhos, né, porque a gente também tem uma mudança econômica, né, a gente tem um ciclo do ouro que move as pessoas para o interior, mas depois a gente tem uma volta, né, um retorno dessas pessoas para as cidades e a gente precisa que elas se qualifiquem para conseguirem atuar no mercado que agora mudou, né? Então a gente tem, até a gente chegar na República, a gente vai, já antes de chegar na República, a gente já vai tendo
a criação, né, de instituições educacionais que vão mudando, né, até chegar no nosso decreto lá de 1909, em que a gente realmente tem a assunção, né, o governo federal assume a responsabilidade sobre o ensino profissional, né, e a gente tem uma estruturação visando uma formação profissional completa, né. É legal de olhar lá na lei porque prevê tudo, assim, prevê quanto um professor vai ganhar, quanto o diretor vai ganhar, como é que vai se bancar o material que é necessário para as aulas práticas, tá? É bem legal, olhem lá porque vale a pena a gente conhecer, né? Mas aí eu dei esse salto para hoje, então, porque hoje, né, a gente teve lá a lei 11.892 de 2008, que cria a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os institutos federais, né? A gente tinha os Cefetes, os Centros de Ensino Técnico, as escolas técnicas, como a gente chamava, né? Em Pelotas até hoje o pessoal chama o IFSU de escola técnica, porque foi um nome, né, e foi uma política que teve durante muito tempo. Para preencher essa lacuna, tá, que eu estou dando um pulão aqui, eu recomendo muito a leitura daquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, tá? Aqui. Aqui vocês vão ver como as leis foram mudando nesse nosso período republicano, né, até chegar nessa lei de 2008, tá? Eu que dei um pulãozão aqui, justamente para a gente conseguir pensar, né, como essa história que a gente viu até agora nos trouxe até aqui. Então, a gente tem essa rede de cerca de 600 escolas técnicas por todo o país e 38 institutos federais, né, de educação. Essa lei, eu vou tocar em alguns pontos agora, tá, para a gente poder também comparar um pouco com tudo isso que a gente viu até agora, né. Então, o Sistema Federal de Ensino é aquele autorizado e supervisionado pelo Ministério da Educação. Vejam que na nossa primeira lei lá de 1909, a gente nem tinha um Ministério da Educação, né? Os institutos possuem uma natureza jurídica de autarquias, então eles são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Então, embora a gente tenha uma autorização, uma supervisão de um órgão central, a gente tem autonomia, né, de cada um dos institutos. Eles são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares, multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse curso promovido pelo Instituto Federal de Educação à distância, né? No âmbito de atuação, os institutos federais, os IFES, exercem o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Eles são certificadoras porque eles registram os seus próprios diplomas, certificando seus egressos, e são acreditadoras porque podem endossar ou reconhecer a formação de outras instituições, emitindo certificação. Eu vou explicar um pouquinho disso mais adiante, tá? Quando a gente entrar na unidade 3. E uma das importantes finalidades dos IFES é ofertar a educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vista à atuação profissional nos diversos setores da economia. Existe um catálogo dos cursos dos IFES que é muito legal. Eu não tinha ideia que tinha tantos cursos e tantas áreas de atuação. Ele está linkado lá no nosso material pedagógico. Abram ele, deem uma olhada, porque realmente é muito abrangente, é muito legal também para a gente pensar, né, a nossa ideia de educação profissional, porque às vezes a gente pensa que a educação profissional é só para a indústria, ou é só para determinado nicho, né, e na verdade não, a gente tem, eu não me lembro agora quantas áreas, enfim, tem formação na área da saúde, na área da arte, da cultura, do turismo, hotelaria, enfim, tudo que vocês imaginarem e o que vocês não imaginaram também a gente tem de cursos. Então, vale a pena ir lá dar uma olhada e conhecer. Esse material, como eu falei, está linkado, né? Esse catálogo de cursos está linkado lá no nosso livro didático. Se eu não me engano, na unidade 3, no capítulo 3. E outra finalidade também importante, né, dos IFES é ministrar em nível de educação superior
cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, que é o nosso caso, né, com vista à formação de professores da educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática e para a educação profissional. É nós, tá? Esse é o nosso caso, é por isso que a gente está tendo esse curso através de um IFES, está previsto lá na lei. E aí, só para encerrar, para a gente chegar no hoje, tá? A educação profissional hoje. Hoje a gente tem ela ofertada por outros sistemas e redes, né? Como os sistemas nacionais de aprendizagem. O SENAI, o SENAC, o SENAR, o SENAT, tá? E sistemas estaduais de educação e as instituições privadas. A educação profissional é ofertada... Opa, repeti aqui o coisa, tá? Gente, eu vou dar uma mexidinha, tá? Nesse nosso material aqui, porque eu vi que algumas páginas ficaram repetidas, não sei porquê. E aí, bom, chegando na nossa unidade 3, vou começar a apresentar hoje e vou terminar semana que vem, tá? Mas, como eu falei, a gente ia chegar no hoje, a gente ia conseguir, né, ver um pouco mais desse caminho todo, tá? Então, o nosso tópico agora, nosso tópico 3, né, é a estrutura e políticas da educação profissional no Brasil. Então, como que está hoje? Depois de toda essa história, de toda essa transformação, onde é que a gente chegou? Bom, a gente tem quem oferta hoje em dia, né, a educação profissional no Brasil? A gente tem a rede federal, as redes estaduais, as escolas municipais, os serviços nacionais de aprendizagem, que eu citei agora há pouco. A gente tem escolas particulares, associações e instituições filantrópicas. Mas a rede federal continua sendo a maior responsável, tá? Não tem nem comparação em termos de números. As ofertas, então, da educação profissional no Brasil. A certificação. Aquilo que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho mais, tá? Então, a certificação é o reconhecimento social de que técnicas e saberes podem ser adquiridos fora da escola, no mundo laboral e na vida, em cursos informais ou no aprendizado com outros profissionais pela convivência e prática. Isso está discriminado, está explicado lá no programa Certifique. Isso também está lá no nosso livro didático, tá? Não é comum aqui no Brasil, tá? É bem pouco comum, na verdade, é recente e pouco comum instituições, primeiro, que ofereçam esse tipo de certificação, tá? E também a própria conhecimento, né, de que essa possibilidade existe. Claro que tem não é só chegar lá e dizer, eu sei fazer tal coisa, né? Tem normas, né, que precisam ser seguidas, às vezes tem testes práticos, né, para poder certificar a pessoa. Se vocês querem saber mais sobre isso, lá no nosso material didático, procurem onde fala sobre o programa Certifique, tá? Outra oferta, né, que é da educação profissional no Brasil, os cursos de qualificação. Tanto a formação inicial continuada, ou a formação inicial ou a continuada de trabalhadores para atividades de baixa complexidade no campo do trabalho. Em geral, não exige uma escolaridade mínima, tá? E são ofertados em alguns dias ou alguns meses, só que os cursos de formação inicial eles têm que ter no mínimo 160 horas. Os cursos de formação continuada não têm mínimo de horas para serem oferecidos. E esses cursos, às vezes, são oferecidos até para os próprios trabalhadores das instituições de ensino federal, tá? A gente tem os cursos técnicos, né, que é o que a gente costuma ouvir mais falar, né, que são os cursos técnicos, eles educam para o domínio de técnicas e a aplicação de conhecimentos básicos de processos, desenvolvendo também habilidades e valores, né? É aquilo que a gente estava falando, é uma educação completa, né? A diferença dele em relação à formação inicial é que ele desenvolve técnicas de média complexidade, caracterizando como uma atividade completa no mundo do trabalho. Pode durar de 1 a 4 anos e ele pode ser integrado, concomitante ou subsequente ao ensino médio, né? Integrado quando o ensino médio e o ensino técnico são ministrados juntos, né? Concomitante. Eu sei que esse é o sistema que o Instituto Federal lá de Pelotas oferece, concomitante. De manhã tem aula do médio, de tarde tem aula do técnico, né? Ou, enfim, mas são separados, né? O curso médio e o curso técnico, eles só acontecem
concomitantes, e o subsequente. Eu fiz o ensino médio, agora eu quero fazer o ensino técnico, então vou lá e curso só o técnico, tá? E a gente também tem o integrado à educação de jovens e adultos, ou o ProEja. A gente tem os cursos superiores de tecnologia, tá? Então, a gente tem cursos de nível superior, que são equivalentes aos bacharelados e licenciaturas, mas são voltados, né, diretamente aos processos produtivos ou de gestão. Então, a gente tem uma diferenciação na nomenclatura também. Quem faz os cursos superiores de tecnologia recebe o grau de tecnólogo, tá? E a gente tem a pós-graduação profissional também, que são os cursos de especialização tecnológica, mestrado profissional, doutorado profissional e equivalentes às demais ofertas de pós-graduação. Eles aprofundam saberes, desenvolvem pesquisa aplicada ou pesquisa tecnológica e educam os profissionais para os novos desafios técnicos, sociais ou econômicos que o desenvolvimento humano e ou a natureza lhes impõe, tá? Ele tem um viés voltado para o mercado de trabalho, tá? O mestrado, essa é a diferença entre mestrado acadêmico, por exemplo, mestrado acadêmico e mestrado profissional. Existe mestrado profissional em educação e existe mestrado acadêmico em educação. Às vezes a diferença já está até na oferta, tá? Por exemplo, existem mestrados acadêmicos, eu vi que tem um aberto agora na área da educação, que é voltado justamente para professores da rede básica de ensino. Então, é para quem está trabalhando na área, né? É para qualificar quem está trabalhando na área. O mestrado acadêmico, claro que ele também vai qualificar, né? Evidente que ele também vai qualificar profissionalmente, mas ele tem um viés que pode ser de natureza mais de pesquisa, né? Não necessariamente de uma aplicação desse conhecimento diretamente no campo de trabalho. Isso é discutível também, mas enfim, vamos entrar nessa contenda agora, tá? E para encerrar, então, as licenciaturas e bacharelados, eles não são considerados educação profissional conforme a definição lá da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. É óbvio que uma licenciatura está formando um professor, então está formando um profissional. Um bacharelado, né, em Direito, por exemplo, está formando um advogado, que é um profissional. Então, mas não é considerado ensino, educação profissional. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso semana que vem, tá? Espero que tenha dado para vocês verem a minha ideia hoje com essa falação toda, né? Era a gente pensar os contextos sociais, né? Faltou falar um pouco do contexto social, né? Por exemplo, da lei lá de 2008. Mas como a gente já... Esse é um período, né, mais recente que a gente está vivendo, a gente já sabe algumas coisas, né? A gente está vivendo um momento não só de um outro nível de industrialização no país, quando a lei, né, em 2008, quando sai a lei referente ao ensino profissional, que cria a rede, né, de ensino profissional no Brasil, a gente não só está vivendo um outro momento de industrialização totalmente diferente daquele lá de 1909, né? A gente está 100 anos depois, que bom, né, que mudou, mas a gente está vivendo um outro contexto tecnológico também, né? Isso é legal da gente considerar e entender que as demandas, né, só um ponto, tá, para a gente pensar. As profissões que existem hoje e as profissões que existiam em 1909, né, eram totalmente diferentes. Então, o ensino profissional, ele está totalmente ligado à situação social que a gente tem naquele momento. Queria abrir, vocês têm alguma pergunta que eu possa resolver agora? Se não tiver, eu peço que sempre postem lá no nosso fórum de perguntas, tá? Tá sempre lá à disposição, eu tento responder vocês da melhor maneira possível e tento atender as demandas de vocês aqui na aula também, tá? Eu sei que a aula de hoje pode ter sido um pouco maçante, né? Porque eu fiquei falando e tal, mas foi a maneira que eu encontrei da gente conseguir fazer esse apanhado geral, tá? Já pensando em ter uma visão um pouco mais ampla. Recomendei já e reforço a importância da leitura, tá? Lá da nossa linha do tempo e não só a leitura do nosso material didático, tá, gente?
Leiam, é óbvio que a gente não tem como entrar em cada ponto detalhadamente, mas leiam porque a gente tem um material muito bacana lá que ajuda a preencher essas lacunas do que eu não consigo falar aqui. Alguma pergunta? Não? Então tá, gente. Boa noite, bom intervalo. Daqui a pouco vocês têm a aula com o professor Bartolomeu, tá? E qualquer dúvida que surgir, postem lá no fórum de perguntas que eu vou tentar resolver da melhor maneira possível, tá bem? Muito obrigada. Até mais. Até semana que vem. Nossa última aula, viu?